Olá, hoje vamos conversar um pouco sobre setor de rochas ornamentais, um setor que emprega muita gente e que é um elo importante na economia do estado do Espírito Santo. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do presidente do Sindirochas, Thales Machado, e também do advogado Vitor Ataíde, que vem acompanhando as questões ambientais. Nós chegamos próximo agora no período que tem a grande feira, né, do Sindirochas, e a gente fazendo um balanço, Thales, como você vê essa questão de rochas ornamentais do ponto de vista ambiental? O setor evoluiu na sua opinião? Vendo os dias de hoje, assim, o setor evoluiu muito, entendeu? A gente foi considerado por várias vezes como um problema para o Estado, para o meio ambiente. E através de um trabalho, assim, o Sindirochas, na época o Aurim, que era presidente, o Ministério Público, né? O Ministério Público entrou como parceiro, ele apertava muito junto com a Secretaria de Meio Ambiente, mas ele entrou como parceiro, incentivando, motivando, criando normas e tal. E as entidades do governo. E aí foi desenvolvido uma norma, né? Teve uma viagem, alguns técnicos da UFES, com alguns técnicos do órgão, foram para a Itália conhecer o problema na Europa, porque não tinha um exemplo a ser seguido. E foram criadas aquelas normas, né? E de lá para cá, todas as empresas hoje trabalham com circuito fechado. Todas as empresas hoje tratam os seus resíduos, todas as empresas têm que participar de algum depósito coletivo. Tudo isso saiu daquele momento, daquela discussão ali da Secretaria de Meio Ambiente, Ministério Público e a entidade de classe do setor, no caso o Sindirochas. Os principais impactos de uma atividade de mineração, além do impacto na paisagem, né? Você tem a emissão, o uso da água, né, na serragem da rocha, tanto do mármore quanto do granito. E esse resíduo que é gerado era lançado antigamente nos rios, depois ele foi sendo colocado em depósitos individuais. E agora, como é que evoluiu isso? Como é que estão, que você fala, inclusive até fechando o circuito da água, utilizando a água só de reposição, né? Desse processo. Todo mundo tinha que ter um depósito seu, né? Você colocava a empresa normalmente num altim para poder cavar um tanque, alguma coisa, mas o próprio tanque não tinha norma nenhuma. Você só fazia uma demarcação. Era uma decantação pura e simples. Você depositava a maior parte ali do sólido bruto. E na época não tinha multifios, né? Que não utiliza a granalha. E não tinha recuperador de granalha. Então o processo... de corte, né? O processo de serragem, né, de serrar o bloco mesmo em si, ia com a lama abrasiva com um teor de ferro muito alto, né, porque era muita granalha, inclusive que era desperdiçada, porque ninguém sabia que podia recuperar até a granalha, depois que vieram os recuperadores de granalha. Então foi o primeiro eu entrei no setor nessa época. Tinha que ter. Então tinha vários depósitos desses individuais na nossa região lá do sul do estado. Um monte de buraco, um monte de empresa. Nesse período veio os depósitos coletivos. Hoje acho que são 10 ou 12 no estado. Existem vários depósitos, assim, juntos, assim, 30, 50, 100 E como que é empresas. concentrada essa água, por exemplo, com resíduo sólido, que é da serragem? Antigamente se jogava ali embaixo. Certo. Hoje não, hoje você tem que ter um depósito coletivo, que são várias empresas para um depósito só, porque fica mais fácil para a Secretaria ou para o IEMA fiscalizar, porque você junta 10 empresas ali, 50 lá, 100. O próprio depósito coletivo tem uma norma técnica para ele agora também, que não tinha naquela época. Por exemplo, eu participo de um, que eu acho que são 80 associados. Então o IEMA fiscaliza um, ele pega 80, né? Assim, onde quer depositado. Sim. Esse resíduo a gente facilita o processo. Facilita a fiscalização dos depósitos.
né? Nós precisamos depois falar do subproduto, que esse é o grande que nós precisamos evoluir e não foi evoluído ainda, evoluiu muito pouco. Sim. Né? Voltando às indústrias, como que ele pode levar esse material para lá? Aí ele tem que desidratar no máximo 20%, 30% de umidade. Então todo mundo tem que ter ou filtro prensa, ou aqueles leitos secantes, que é uma engenharia que foi até inventada lá no Arranjo Produtivo Cachoeiro, ou os bags, né? Que as empresas menorzinhas jogam no bag, né? Aí filtra, desidrata, justamente para você recuperar água. E nisso todas as empresas hoje são obrigadas a recuperar água. Ela só completa o que pede na evaporação do processo. Certo? Então, hoje o setor de rocha, assim, ele é circuito fechado mesmo. O consumo de água reduziu bastante. E aí o que acontece? Todas as indústrias, hoje, ela tem que tratar o seu resíduo para poder colocar num depósito coletivo. Ela tem que desidratar, né, a no máximo 30% de umidade, porque aí quando você transporta também você não tem problema de sair pingando, escorrendo, né? E você leva um produto que, como eu falei antes, nós temos que evoluir mais na utilização desse subproduto. Sim. Isso ainda é muito pouco. A gente precisa criar alguns incentivos, alguma coisa, né, que motive essa utilização. Mas as indústrias em si, hoje, né, é considerado o setor de rocha um dos que evoluiu muito, né? Há pouco tempo saiu uma matéria aí na imprensa aí, o próprio órgão, o governo, reconhecendo como um case de sucesso, um problema que hoje é considerado um case de sucesso. Bem, nós vamos de um rápido intervalo, voltamos já daqui a pouco, fique conosco.